Para fazermos a calcinha do nosso biquíni, nós vamos começar fazendo 14 correntes. A partir da agulha, eu conto 4 correntes e nessa quarta corrente eu vou fazer um ponto alto. Agora, vou trabalhar um ponto alto em cada corrente que eu tenho aqui na base. Então, ficou dessa forma. Agora, eu faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto, viro o trabalho e faço mais um ponto alto em cada ponto de base. Completada a carreira, eu faço novamente 3 correntes, viro o trabalho e faço um ponto alto em cada ponto de base. Aqui eu já estou fazendo já a terceira carreira. Vou fazer um total de 7 carreiras, então vou completar essa aqui e fazer mais 4 carreiras sempre da mesma forma. Então, vou completar essa carreira, faço as outras e volto mostrando para você como ficará. Feitas as 7 carreiras, então até agora estará dessa forma. Agora eu vou fazer mais 3 correntes. Viro o trabalho e no mesmo ponto de base eu faço mais um ponto alto. Agora faço um ponto alto em cada ponto de base. No último ponto de base, que são essas 3 correntes que eu tenho aqui da outra carreira, eu vou fazer 2 pontos altos, aqui nesse mesmo espaço. Agora faço 3 correntes, viro o trabalho e no mesmo ponto de base faço mais um ponto alto. Agora trabalho um ponto alto em cada ponto de base. Chegando aqui no último ponto de base, eu vou fazer novamente 2 pontos altos. Então, vou trabalhando dessa forma.
sempre vou fazer agora 2 pontos de aumento no começo e no final da carreira. Então, aqui eu vou crescer o meu biquíni para que ele vai ficando mais largo aqui. Então, vou sempre começar a carreira fazendo 2 pontos no mesmo ponto de base e finalizar também fazendo 2 pontos. Então, vamos continuar aqui. Vamos fazer mais uma carreira da mesma forma. Faço 3 correntes, viro o trabalho. No mesmo ponto de base, eu trabalho mais um ponto alto. Agora, continuo a carreira trabalhando sempre um ponto alto em cada ponto de base. No último ponto de base, eu faço 2 pontos altos. Então, já fiz 3 carreiras com aumento. Sempre vou fazer 2 pontos no primeiro ponto de base e 2 no final. Aqui eu tenho as primeiras 3 carreiras com aumento. A partir daqui, para completar a parte de trás do nosso biquíni, eu vou fazer mais 16 carreiras, sempre da mesma forma, fazendo um aumento no começo e um no final da carreira. Serão então um total de 19 carreiras com aumento. Eu já tenho essas primeiras 3 e vou fazer mais 16 e volto mostrando para você como ficará. Eu tenho aqui um total de 26 carreiras. Eu fiz as primeiras 7 carreiras aqui retas. E a partir da 8ª carreira, eu fui fazendo um aumento em cada lado. Então, no primeiro ponto da carreira e no final, eu sempre fazia 2 pontos juntos. Então, com as carreiras aqui de aumento, nas carreiras de aumento, eu fiz um total de 19 carreiras, ok? Terminada então aqui essa carreira 26, agora eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho, no próximo ponto de base eu faço um ponto alto e no próximo faço mais um ponto alto, formando um bloquinho. Faço 3 correntes de separação, eu vou saltar 2 pontos de base e a partir do próximo ponto eu começo a trabalhar um bloco com 3 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Faço 3 correntes, salto apenas um ponto de base e no próximo começo a trabalhar um novo bloco com 3 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Faço novamente 3 correntes, salto um ponto de base e a partir do próximo começo a trabalhar um novo bloco. Eu vou fazer essa mesma sequência fazendo os blocos de 3 pontos altos, um ponto em cada ponto de base, e entre um bloco e outro eu vou saltar apenas um ponto de base. E separando um bloco do outro, faço sempre 3 correntes. Quando eu for fazer o último bloco, eu vou saltar novamente 2 pontos de base e faço o último bloco. Então, vou completar a carreira e volto mostrando para você como ficará. Finalizando aqui a carreira, eu fiquei com um total de 12 blocos aqui no final.
São 12 blocos de 3 pontos altos, sempre separados por 3 correntes, ok? Agora eu vou virar aqui pro outro lado, passo aqui pro ponto do meio do bloco, fazendo um ponto baixíssimo, faço uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Agora vou passar para a alça de corrente e faço 5 pontos altos. Vou para o próximo ponto que tenho aqui no meio do bloco, do próximo bloco, e prendo fazendo um ponto baixo. Passo para a próxima alça e faço novamente 5 pontos altos. Vou para o ponto que tenho no meio do próximo bloco e faço um ponto baixo. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto te mostrando como ficará. Terminada a carreira, então ficou dessa forma. Eu vou cortar o fio, passar a ponta dele aqui por dentro. E depois esse fio já pode ser já arrematado. Eu vou virar aqui na primeira carreira. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui no primeiro ponto de base e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e no mesmo ponto de base eu faço um ponto alto. Agora eu vou pegar essas pontas que eu tenho aqui do fio e vou prendê-las aqui de acordo com o que eu for trabalhando os outros pontos da carreira. Vou para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada ponto que tenho na base. No último ponto aqui da base, eu trabalho 2 pontos altos. Agora eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho e no mesmo ponto de base, trabalho mais um ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Vou cortar essa sobra do fio. Que eu vou fazendo então as primeiras 2 carreiras com aumento,
sempre trabalhando da mesma forma, fazendo um aumento no começo da carreira e um no final. Então, no começo da carreira, no primeiro ponto de base, eu vou ter sempre 2 pontos e no último também serão 2 pontos. Então, eu tenho aqui as primeiras 2 carreiras já feitas com aumento. Vou fazer mais 12 carreiras e volto mostrando para você como ficará. Com as outras 12 carreiras prontas, então ficou dessa forma. Eu tenho aqui nessa última parte que eu fiz, um total então de 14 carreiras. Havíamos feito as 2 primeiras juntos e depois eu fiz mais 12 carreiras, sempre com um aumento no começo e um aumento no final da carreira, ok? Agora eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho e no próximo ponto de base eu faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Vou fazer 3 correntes. Nesse primeiro bloco aqui, entre um bloco e outro, eu vou saltar 2 pontos de base. E passo então para o próximo ponto, fazendo um bloco de 3 pontos altos com um ponto alto em cada ponto de base. Faço 3 correntes de separação, salto apenas um ponto de base e no próximo faço um novo bloco com 3 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Novamente faço 3 correntes de separação, salto um ponto de base e a partir do próximo ponto eu começo a trabalhar o bloco com 3 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Então, vou fazer essa mesma sequência, fazendo os blocos. Finalizando já a carreira e terminando aqui para fazer o último bloco, eu vou saltar 2 pontos de base e vou fazer aqui o último bloquinho. Fiquei então no final com 3, 6, 9 bloquinhos, ok? Agora eu vou virar o trabalho. Passo aqui para o próximo ponto de base, aqui o ponto do meio do bloquinho. Faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente no mesmo ponto de base. Faço um ponto baixo. Passo para a alça, que tenho de 3 correntes na base, e trabalho 5 pontos altos. Vou prender com um ponto baixo no ponto que eu tenho no meio do bloco, que é o segundo ponto. Passo para a próxima alça e faço novamente 5 pontos altos. Feitos 5 pontos altos, eu venho no ponto do meio, aqui do próximo bloco de base, e faço um ponto baixo.
passo para a próxima alça e faço novamente 5 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, sempre fazendo 5 pontos altos nas alças e prendendo com um ponto baixo no ponto que eu tenho no meio do bloco da base. Já finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixo no último bloco, que eu tenho aqui no ponto do meio do último bloco. E agora eu vou cortar esse fio. Depois de arrematar as sobras dos fios, eu vou forrar o nosso biquíni. Para forrar, eu vou usar uma malha. No caso aqui do meu biquíni, eu estou usando uma malha branca. E para fazer o forro, eu abro a malha, coloco o biquíni aqui em cima e utilizo o próprio biquíni para servir de molde. Eu estou deixando aqui em torno de 1 centímetro de distância aqui de sobra de tecido. Estou deixando aqui também, só que aqui depois eu vou forrar a partir aqui para baixo aqui dos nossos bloquinhos. Então, o forro vai ficar daqui para baixo. Eu já cortei uma das laterais. E vou cortar agora a outra lateral para você poder ver como é bem simples. Você coloca o tecido e vem com a sua tesoura cortando aqui em volta do biquíni, deixando sempre a sobra do tecido. Ok, meninas? É bem simples essa parte aqui. Agora eu vou... Isso aqui é a parte do avesso. Aqui eu tenho o direito aqui do meu biquíni. Eu defini onde é o direito e o avesso por essa última carreira aqui. Vou deixar essa carreira aqui pra frente, porque como eram carreiras de idas e voltas, quando eu faço aqui essa última carreira do babadinho, eu defini então onde era o avesso do biquíni, certo? Então, coloquei o biquíni aqui. Aqui eu vou dobrar o tecido, deixando sempre o crochê aqui, uma sobrinha aqui do crochê, para que depois o forro não apareça. Coloco aqui e vou alfinetar esse tecido. Como é uma malha, ela vai dobrando facilmente aqui. Eu vou alfinetar todo o tecido para que depois fique mais fácil na hora que eu venha costurando.
Aqui em cima, o que eu vou fazer aqui é dobrar o tecido abaixo aqui da carreira de bloquinhos. Então, vai ficar dessa forma aqui. O forro vai vir até aqui antes da carreira dos bloquinhos. E vou fazer o mesmo aqui do outro lado, certinho? Com o forro, então, já todo alfinetado, eu vou vir aqui em uma das laterais, com a minha agulha e linha. Vou passar a agulha aqui. Pegando aqui sempre na parte de baixo aqui do forro. E em um pontinho aqui por baixo, passo a minha agulha aqui por dentro dos pontos. Passei a agulha por 2 pontos, sem deixar com que a agulha vaze do outro lado. Vou pegar aqui na lateral do forro. E pego aqui no ponto de baixo, aqui do meu crochê, sem deixar a agulha vazar pro outro lado. Cada pedacinho que eu for costurando, eu vou retirando os alfinetes. E vou costurar da mesma forma, sempre procurando trabalhar com a mesma cor de linha que você estiver utilizando no seu forro, porque assim o acabamento vai ficando perfeito. Eu vou completar aqui então a costura, sempre trabalhando da mesma forma, e vai ficando assim. E aqui pelo outro lado você não vê o forro, nem a costura, certo? Vou terminar minha costura e volto te mostrando como ficará. Terminado então a costura do forro, ficará dessa forma. Vou aproximar aqui para você poder ver. Então, depois de forrado, eu vou vir aqui na frente e aplicar os botões. Eu já coloquei um dos botões, vou colocar o outro aqui na outra lateral, meio inclinado. Para costurar o botão, eu vou passar minha agulha aqui, passo a agulha de volta aqui dentro da linha, para que ela fique firme aqui no lugar. A minha linha já estava dobrada já e feito um nozinho na ponta. E agora eu vou colocar o botão aqui. Vou costurar aqui 3 vezes, para que fique bem firme.
E aqui agora é só dar um nozinho aqui atrás, dado o nozinho, passo com a ponta do fio um pouquinho aqui por dentro e agora corto. Terminada essa parte aqui do biquíni, agora eu vou fazer as tiras com a linha Anne branca. Então, aqui na frente, vai ficar dessa forma. Para fazer as tiras, eu vou trabalhar com a linha Anne. A agulha que normalmente eu trabalho com a linha Anne é a 1.4, porque eu tenho um ponto um pouco mais largo, mas eu recomendo que as meninas aí podem trabalhar com a 1.5, 1.6, depende de como vai ficar o seu ponto no fio. Então, eu vou prender o fio na agulha e vou fazer uma tira de correntes. Eu vou fazer apenas uma amostra aqui para você ver, porque para a calcinha do biquíni, eu vou precisar de 2 tiras com 180 correntes. Feita as 180 correntes, você vai voltar na segunda corrente, depois da agulha, e vai trabalhar um ponto baixíssimo em cada corrente de base. Então, você vai voltar pelas correntes, trabalhando com um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma depois, um cordãozinho arredondado. Para formar cada cordãozinho desse, eu faço as 180 correntes e volto fazendo um ponto baixíssimo em cada uma das correntes. No final, quando você cortar o seu fio, você terá assim 2 sobras de fio. Então, para arrematar essas 2 sobras, eu vou fazer 3 nós bem firmes. Feitos os nós, é só cortar o excesso. Então, com as nossas 2 tiras, lembrando que para a tira do biquíni, você vai fazer com 180 correntes cada uma delas. Agora, eu vou usar aqui, vou usar os bloquinhos aqui como passa-fita. Então, vou passar aqui a tira por dentro e por fora. E aqui na parte de trás, eu vou fazer da mesma forma. Vou passando a ponta por dentro e por fora, até passar por todos os bloquinhos. Então, com as tiras passadas aqui, eu vou acertar as pontas aqui, de uma e da outra. Agora, eu vou fazer os lacinhos aqui na lateral. É só fazer o lacinho aqui. Então, ficou assim a calcinha do nosso biquíni. Ok? Para fazer o bojo, eu vou fazer as tiras da mesma forma, só que com 130 correntes. Então, faço as 130 correntes e depois volto a partir da segunda corrente, fazendo ponto baixíssimo. Quando eu terminar, eu vou ter aqui a tira com as sobras. Então, vou passar aqui a ponta aqui por dentro dessa alcinha que eu tenho aqui ao meio. Trago ela aqui pela lateral, saio aqui na outra lateral e volto novamente aqui na alcinha do meio. Então, vai ficar assim.
acertar a ponta aqui. Então, vai ficar assim, ok? Agora, eu vou vir aqui na parte de trás. E com a agulha de crochê, eu vou pegar uma das sobras e passar aqui pela tira, por um dos pontos da tira. Passo aqui por dentro do ponto de base. Venho aqui em um ponto que eu tenha lateral a esse que eu passei a ponta. E vou passar outra pontinha também, a outra sobra. Então, com as duas sobras aqui, agora eu vou amarrar na tira, fazendo 3 nós bem firmes. Faço isso em um dos bojos, faço no outro também. Então, para essas tiras aqui do pescoço, eu vou trabalhar com 130 correntes, ok? Agora, para fazer a tira que vai amarrar nas costas, que eu vou agora prender um bojo no outro, eu vou fazer uma tira com 230 correntes. Para prender um bojo no outro, eu vou passar nessa parte daqui de baixo a nossa tira de 230 correntes. Vou passar ela aqui apenas na parte de baixo de um dos bojos. E passo aqui no outro também. Eu vou acertar aqui a tira para eu ter duas pontas iguais. Para me acertar, eu vou unir um bojo ao outro. Pego as pontas aqui da tira e vou puxar aqui esse lado que eu tenho mais largo, eu vou puxar ele para que elas fiquem iguais. Com as tiras aqui, então, igualadas aqui nas pontas, vou acertar aqui no bojo para ver se ficou certinho. Agora sim, estão certas. Com as tiras, então, certas, eu abro novamente aqui os bojos, encosto aqui uma pontinha na outra. E com essas pontinhas, então, agora aqui unidas, eu vou colocar o nosso botão aqui, dando acabamento. Aqui no bojo do biquíni. Vou unir aqui uma pontinha na outra, aqui do bojo, passando a agulha por aqui. E agora é só colocar o botão. Com o botão aqui já pregado aqui, eu venho aqui na parte de trás e vou dar uma pequena costura aqui na tira para que ela não fique saindo do lugar. Assim, todas as vezes que a sua menina vestir o biquíni, não vai precisar ficar consertando a cordinha, ela vai estar sempre segura aqui na mesma posição. Como já havíamos já
acertar duas pontas antes. Então, costurado aqui, é só dar um nozinho. Passo a agulha aqui por dentro do cordão. E ficará assim. Então, aqui, essa aqui é a última parte do nosso biquíni Rebeca. Então, ficou pronto. É um biquíni realmente muito bonito e vai fazer muito sucesso aí com as meninas que você tenha na sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se ficou alguma dúvida, deixem uma mensagem para mim que eu vou respondendo. De acordo com que vão chegando as mensagens, eu vou procurando tirar as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, eu convido você para se inscrever para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Curtam os nossos vídeos, compartilhem com suas amigas para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho e sejam todas sempre muito bem-vindas. Espero vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!